Hoje nós vamos falar sobre migrações. Este é um tema muito recorrente e você já deve ter ouvido falar dele em algum lugar. Migração é o deslocamento de um indivíduo ou de uma população de um lugar para outro. Isto pode acontecer de forma temporária ou permanente. Este movimento de sair de um lugar para o outro acontece desde o começo da humanidade e contribui para a sua sobrevivência. Por exemplo, a pré-história, quando os seres humanos migravam em busca de alimento. Existem inúmeras razões que justifiquem a migração. Entre elas, podemos destacar a economia, cultura, religião, políticas, desastres naturais. Todos esses acontecimentos influenciam a vida das pessoas. É muito comum ouvirmos depoimentos ou reportagens mostrando pessoas migrando por melhores condições de vida, trabalho, emprego, por um salário melhor. Grupos sociais que migram a fim de facilitar a prática da sua religião ou cultura. Pessoas que perdem tudo em desastres naturais e se veem de mãos atadas, ou até mesmo lugares onde regimes ditatoriais, políticas perversas e guerras influenciam o fluxo migratório. É importante lembrar que essa migração não acontece no mesmo padrão, não se segue uma linha. Não existe um lugar determinado. Se formos pensar no decorrer da história da humanidade entre os séculos XVI até as primeiras décadas do século XX, o movimento migratório internacional acontecia da Europa para outras partes do globo, pois os europeus foram os responsáveis pela colonização da América, África e Ásia, e este movimento passa a ser o contrário no começo do século XX, onde se sai dos países subdesenvolvidos para a Europa. A princípio, essa mudança no fluxo migratório foi bem recebida pelos países desenvolvidos, visto que, com o grande desenvolvimento econômico e industrial, eles precisavam de mão de obra barata. Porém, um grande problema que os países precisavam lidar com a migração é a intolerância e o preconceito por parte da população que culpa os imigrantes pelos problemas sociais, hábitos e manifestações culturais distintas. A esse preconceito chamamos xenofobia. É quando as fronteiras se fecham que surge um grande problema, a migração ilegal. As pessoas se veem sem alternativas e passam a arriscar a vida numa travessia de um país a outro. Essa viagem clandestina, embora cheia de riscos, é contínua, ou seja, as tentativas de travessia acontecem constantemente. As tentativas de atravessar o Rio Grande, fronteira natural entre México e os Estados Unidos, por exemplo, acabam geralmente em afogamento. Quando conseguem atravessar, é preciso tomar muito cuidado, pois se o imigrante for surpreendido numa situação ilegal, pode ser deportado e impedido de retornar àquele país. Se tratando do Brasil, o primeiro movimento migratório teve início por volta da segunda metade do século XVI, com a vinda forçada dos africanos escravizados. Os mesmos atuavam com a força de trabalho em praticamente todos os setores da sociedade, até a abolição em 1888. Com a expansão do café, a partir da segunda metade do século XIX, muitos europeus se sentiram atraídos a imigrarem, o que marcou a passagem do sistema escravocrata para um sistema agrário exportador capitalista. Entre os europeus, um dos primeiros grupos imigrantes a chegar foi o de alemães, em 1824. No entanto, até a década de 1870, os portugueses constituíam o maior contingente de imigrantes. A partir de então, os italianos tomaram a dianteira, vindo com financiamentos das províncias desejosas. Em 1908, os japoneses chegaram ao Brasil, trazendo elementos culturais muito diferentes, que mais tarde seriam incorporados à sociedade brasileira. É interessante destacar que, apesar dos imigrantes terem se adaptado ao país, boa parte manteve a cultura e o modo de vida de seu país de origem. Tanto é que os lugares em que se fixavam retratavam as habitações, o modo de plantar e os hábitos alimentares. No século XX, o fluxo migratório de ordem internacional tem uma redução devido a fatores como a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ainda no Brasil, é no finalzinho do século XX que ocorre um movimento de entrada ilegal de imigrantes, principalmente coreanos e bolivianos, em busca de oportunidades na metrópole paulista. Os movimentos migratórios dentro do Brasil também acontecem desde o período colonial, quando, por exemplo, alguns grupos deixam a faixa litorânea do Nordeste e se dirigem ao interior a fim de criar gado. No século XVIII, é muito mais perceptível a quantidade de paulistas que foram em direção a Minas Gerais, numa corrida ao ouro,
e no século seguinte, quando os nordestinos migram para o Acre em busca de trabalho nos seringais. E com isso, a gente entende o quão os movimentos migratórios foram importantes na expansão e integração do território brasileiro. É no século XX que dois movimentos migratórios tiveram um grande destaque por suas transformações na organização do país. O primeiro deles é o êxodo rural. Se trata da saída da população da zona rural para a cidade e está diretamente ligado às condições de existência e de trabalho no campo. Esse movimento começou a tomar corpo em 1930 e acentuou-se em 1950 com a industrialização nas grandes cidades, em especial São Paulo e Rio de Janeiro. O segundo trata-se das migrações interregionais e intrarregionais causados pela intensificação da industrialização e tinha sentido Nordeste-Sudeste, pois além da imigração para a agricultura, é nessa época que se dá a construção de Brasília, que foi realizada com a mão de obra do candango nordestino. Fluxos menores seguiram em direções intrarregionais, ou seja, entre os estados do próprio Nordeste e dentro da região Sul. Em 1970, as migrações aconteceram em diversas direções, embora a região Nordeste sendo a de mais saída. A Amazônia passou a atrair bastante imigrantes, devido aos programas criados pelos militares, entre eles está a construção de uma rodovia que atravessava toda a região amazônica. A expansão agrícola nessa região aumentou o desmatamento, gerando conflitos entre os indígenas e outros habitantes da região. Neste período, Rondônia foi o maior estado brasileiro com crescimento demográfico, pois atraiu um enorme número de imigrantes sulinos em busca de terras baratas. Em 1980, quando a crise econômica se abateu sobre o Brasil, foi que o número de imigrantes diminuiu consideravelmente. No século XXI, o Brasil muda completamente o fluxo migratório. Ao invés do modelo de grandes fluxos, passa a predominar o de migração de curta distância, intrarregionais, sem esquecer também um fenômeno iniciado na década de 1990, que se intensificou bastante. O chamado migração de retorno, que se dá quando os trabalhadores de baixa qualificação profissional retornam ao seu lugar de origem. Hoje, o que mais podemos ver é a saída dos brasileiros para outros países em busca de melhoria de vida.